8 horas 21 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nossas redes, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Em breve no Instagram estará de volta. Você vai poder acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas, a partir das 17 horas tem reprise lá na Plena TV, onde você vai acompanhar essa entrevista de hoje com o Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, que está aqui ao vivo conosco e aí nessas reprises também. E na melhor hora do dia, se você quiser acessar lá, ouvir nossos podcasts, fique à vontade. Voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos agora tem, às 8 horas e 22 minutos, tem 26 graus com tempo nublado, mais fechado um pouco, e deve ser assim, inclusive durante o final de semana. Predominantemente nublado, mas o sol aparecendo entre nuvens, com pouca chuva para Campos e para a região. Rodrigo Gonçalves da bancada com a gente, a quem eu peço para abrir esse bloco aí, por favor, meu caro Rodrigo. Na verdade, a gente já começou falando. Tinha um pedacinho que ficou, um fio que ficou do bloco passado, com relação aí ao tema. Meu pai, me fugiu aqui. Eu anotei, eu anotei. Anotou aqui, aí, professor? Professor? O SWAP e Chromebook. Você tratou esses dois pontos. Por favor. Tá? Desculpa, Rodrigo, perdão. Tá? Então vamos lá. Como que a gente está tratando isso, né? Primeiro, o SWAP. Na verdade, é um pouquinho mais profundo essa questão, porque nós estamos falando de uma mudança, como pode ser chamada, uma espécie de reforma que está sendo feita na educação, tá? Como assim? Reforma. Quer dizer que o que nós estamos mudando, em parte por conta da pandemia, e em parte porque se faz necessário, já que a legislação da educação ela vem mudando continuamente. Hoje, o modelo de trabalho com a educação, a mudança da lei do Fundeb, as regras para que a gente possa estar executando o recurso do Fundeb, justificando e apresentando em sistemas, registrando, criando formas de cumprir tudo aquilo que é obrigatório. Para vocês terem uma ideia, no momento em que a gente deixa de fazer tempestivamente um registro de como foi o uso do recurso do Fundeb, por exemplo, no bimestre anterior, o município para, como um todo, de receber recurso. Então, não é uma coisa isolada da educação. Tem toda uma ação. A gente tem um conselho chamado CACS-Fundeb. Cabe a eles, usando o sistema, que é um sistema do FNDE, um sistema federal, fazer o registro. Eles têm as reuniões deles. E se não tiver o presidente do CACS-Fundeb dando lá, fazendo um registro, dando ok na despesa executada, que não é ele na pessoa somente, na verdade ele representa esse conselho que tem suas deliberações, o município fica com o chamado CALC travado, né? Então, na verdade, uma maneira, né, de forçar que a educação seja priorizada mais do que no discurso, né, no recurso. E vocês sabem que nessa hora funciona. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do SWAP, quando a gente fala das políticas voltadas para a valorização, das políticas do aspecto pedagógico, isso tudo está dentro de uma reforma educacional que Campos está passando. Posso lhe dizer que nós passamos pela fase mais difícil. Eu não acredito que no curto prazo haverá grandes mudanças na educação de Campos. E quando eu digo isso, eu estou arriscando dizer o seguinte: vem aí um novo Plano Nacional de Educação, né? Já não temos mais a vigência do plano atual, quer dizer, já venceu a sua vigência, né? Vence agora em 24, então ele já perde força, né? E aí já estamos discutindo, teve a CONAI, né, que discute em âmbito do município, âmbito do estado e tal, e federal naturalmente. Então, nós já, porque a CONAI e o Plano Nacional de Educação, ele não vai aparecer de maneira etérea, ele representa aquilo que o país pode avançar enquanto educação. E eu posso afirmar, Campos hoje está dentro do modelo que é o modelo mais atual. E isso tem um custo, deixando bem claro, tem um custo para a sociedade, tem um custo para os profissionais da educação e tem um custo para a nossa cultura de como a gente faz a educação.
tá? E não é uma questão assim, mas porque o Marcelo deseja mudar. Não, cada ação que a gente faz, ou temos a legislação que nos impõe, ou estamos avaliando as boas práticas que estão acontecendo no Brasil afora. Então, isso tende a fazer com que, mesmo vindo um Plano Nacional de Educação novo, para Campos não vai ter nada de novo. E aí a gente sai de uma situação realmente que era muito difícil, né, no período da pandemia, e estamos passando por uma mudança de reforma educacional que traz impacto. Reforma curricular, reforma no uso da tecnologia. Hoje a secretaria não é só educação, é educação, ciência e tecnologia. Reforma das mais diversas. Então, a sua pergunta é, por que o SUAP existe? Porque o SUAP está previsto no PAI, Programa de Aprendizagem Eficiente, não enquanto SUAP, mas enquanto solução de uso de tecnologia digital para os profissionais da educação. E isso permite a gente evitar a evasão, permite a gente evitar a infrequência do estudante, porque tanto a Secretaria de Educação quanto a gestão escolar, quanto os pais vão poder saber se o aluno está faltando ou não está. Qual é o nosso caminho agora? Se o aluno faltou, faz o quê? Será que é possível resgatar uma falta de um aluno? Tem muitos municípios que dizem que sim. Campos ainda diz que não. Faltou, chega lá no final do ano, reprova o aluno. Vou dar um exemplo aqui, Nogueira, que para mim chega a ser assim, simbólico. Imagina um aluno de 6 a 7 anos, uma criancinha, tá, aprendendo o processo de alfabetização, e aí chega no final do ano, mas não vale só para elas. Estou só dando um exemplo aqui, uma criança, mas vale para a nossa rede. Chega no final do ano, ela teve, digamos, um fluxo, né, de presença, então ela alcançou apenas 70% do limite de presença mínimo, que é de 75%. Então ela alcançou 70%. O que acontece com essa criança? É reprovada por infrequência. Ela não frequentou o necessário, certo? Aí eu lhe pergunto, se a criança é reprovada, qual é o status? É de sucesso ou de fracasso? Reprovação é o quê? Sucesso ou fracasso? Claro que é fracasso. Qual de nós quer ser reprovado em alguma coisa? Alguns brincam dizendo que é em algum exame, mas eu acho que se você é reprovado no exame é que você está fora da taxa, então também é negativo, né? Então, na prática, né, eu me referi a exame de saúde. Na prática, essa criança, se ela teve 70% apenas, e não o mínimo de 75%, ela teve prejuízo de aprendizagem, mas ela não foi aula porque ela não queria, não. Uma criança de 6 anos, 7 anos, ela não vai porque não quer, não. Não foi porque os pais não levaram. E não levaram por quê? Mas na hora do fracasso, isso não vai ser colocado para os pais, isso não vai ser colocado para a escola, mas vai ser colocado para a criança. Essa criança fracassou. Isso é injusto demais. E aí a gente traz uma visão, isso não tem nenhuma relação com a aprovação automática, tá? Até aquela questão que a gente fez da progressão continuada, que conceitualmente isso existe, vai continuar existindo, né? Mas ela teve uma resolução para o período da pandemia, que foram 2 anos, né? 20 e 21, 22 e 23, foram os 2 anos correspondentes à pandemia, nós tivemos um processo de flexibilização do processo de aprovação, que já foi encerrado em 2023, 2024 será diferente, né? Então ele volta a uma retomada. Mas eu pergunto, se uma criança só teve 70%, como é que ela faz para não perder o ano letivo e ser taxada de fracassada, ainda que tenha nota 10 em todos os componentes curriculares? É assim que nós não podemos continuar. Então, há caminhos para isso. Esse é um diálogo que nós vamos tratar com os professores, né? Vamos discutir isso, porque não dá simplesmente para a gente olhar friamente que a média foi baixa. Então, o SUAP vai permitir que a gente tenha capacidade de acompanhar melhor. As escolas acompanham, os professores acompanham, é mais confortável o uso. Tem muitas escolas que estão usando, dentro das escolas tem professores que estão usando e professores que não estão utilizando. Portanto, o sistema é viável. Agora, o processo de implantação é assim mesmo, é normal. Alguns começam a usar, assim como acontece com qualquer tecnologia, né? Alguns começam a usar primeiro, outros começam a usar depois. Isso não é um problema por si só. Mas o Chromebook, que é o segundo ponto disso, né, ele está relacionado diretamente a um volume que nós temos de profissionais. São mais de 5 mil Chromebooks sendo entregues. Individualmente, cada um assina o que recebe. A gente tem uma capacidade de aproximadamente aí, de entrega, né, de 80 Chromebooks por dia, que não é pouca coisa, onde o professor, o profissional vai até a nossa EFE, Escola de Formação de Educadores, vai lá e sai com a sua caixa com Chromebook novo.
Esses Chromebooks estão disponíveis para entrega. Nós fizemos uma distribuição em ordem alfabética, ele foi até a letra K, se eu não estou enganado. A partir de segunda-feira ele retoma, e eu já pedi uma força-tarefa da equipe para ver se consegue botar mais pessoas, sobretudo nesse mês de fevereiro, para que a gente consiga vencer todas as entregas. Então, a logística para uma rede que é grande são os mesmos funcionários que a gente tem fazendo uma ação que não é regular, que é a ação de entregar tablet, de entregar Chromebook, e por aí vai. A gente fechou esse ponto no grupo anterior. Marcelo, você falando, a gente vê a dimensão que é a rede municipal de Campos, né, que é uma coisa muito diferente, até pela questão territorial e também por unidades. Hoje daria para precisar mais ou menos quantas unidades estão em funcionamento, quantas serão ampliadas, quantas novas serão construídas, daria para poder fazer esse panorama? E também, além disso, com essas mudanças previstas, principalmente na questão das creches, que eu ouvi algumas audiências públicas que estiveram na Câmara, onde foi citado essa questão da mudança, né, da creche, né, que não seria mais a partir de 4 meses. Isso já tem tido reflexo? Vocês estão trabalhando de que forma isso? Existia uma demanda, existe de fato uma demanda que vem sendo que deixou de ser atendida a partir dessa mudança? Ok, vamos lá então. Tentando ser o mais breve possível, mas isso resume, de certa maneira, uma grande mudança nessa reforma educacional que a gente está chamando a atenção. Campos nunca conseguiu fazer o atendimento pleno, né, de todas as solicitações de matrícula das famílias. E se a gente observar, comparando com outros municípios, tem uma parcela, né, de pais que hoje estão em escola particular com muita dificuldade de manter o filho numa escola particular e que, se houvesse vaga suficiente, poderia migrar o seu filho para a escola pública. Então, assim, é claro que a gente não deseja, com isso, que ele deixe de estar na escola particular se for a preferência dele, mas tem situações que não tem caminhos para isso. Então, o que o município está fazendo? Qual é o foco? Atender a todas as crianças de todas as famílias que desejarem vir para a rede pública. Isso, na verdade, é um direito, e nós temos que trabalhar para cumprir esse direito. Como nós estamos fazendo isso? Essa é a questão. Desde o ano passado, nós mudamos o modelo de matrícula, centralizando na Secretaria de Educação. Então, nós começamos a ter dados. Um dos grandes desafios que a gente tinha em 2021, e que está sendo superado agora, era não ter os dados. Os dados chegavam tardiamente, então a gente tinha que tomar decisão sem ter os dados que dão suporte à decisão. Então, como é que nós fizemos? Passamos a centralizar o processo de matrícula via sistema. Os pais entraram, pediam as matrículas e tal, seja novos pais com a pré-matrícula, seja os encaminhamentos e as renovações de matrícula. E com isso a gente ficou sabendo detalhadamente onde tem mais fila de espera, quais localidades, quais bairros precisariam de mais matrículas. Para te dar um exemplo, no ano passado, na educação infantil, por exemplo, uma família que quisesse colocar seu filho na creche em Ururaí, em Itapera, como a gente também tratou isso por distância, né, usando o mecanismo de tecnologia do Google, que diz qual é a distância da casa da pessoa até a escola, né, a indicação que o sistema dava era assim: a pessoa tinha que sair de Ururaí e ir para Nova Brasília para colocar o filho na creche. Isso não existe. Isso não existe. Mas isso é histórico, tá? Isso é uma coisa que sempre aconteceu. Na verdade, esse era um sim disfarçado, né? Porque na prática era um não. Eu tenho a vaga, mas essa vaga você vai ter que andar uma distância improvável, que não tem nem logística de transporte urbano para isso, né? Então, o que a gente detectou isso no ano passado, em 23. E aí nós começamos a estudar isso ao longo do ano, formou-se uma comissão interna, e nós chegamos à seguinte conclusão: nós precisamos mexer naquilo que tem relação direta com as demandas, onde tem mais demanda. E aí foi feito um estudo detalhado, técnico, pela equipe da Secretaria de Educação, baseado numa leitura pedagógica e também de infraestrutura. Então, a gente daí criou um programa de expansão da rede municipal. Isso me lembra um pouco o programa de expansão da rede federal, quando criou os institutos federais, que começou a colocar em áreas do país que não tinha. E no nosso caso, é mais ou menos isso para o nosso município. Então, onde a fila de espera tradicionalmente é maior, a gente não tinha esse histórico, porque as matrículas eram feitas todas dentro da escola, então nós não tínhamos os dados. Como é que você amplia a vaga baseado num dado que a gente não tem? Só tinha um não. Não tem vaga, mas não tem para quantos? Em alguns lugares era para 3, outro lugar era para 30, outro era para 100.
Então, nós começamos a reunir esses dados. Daí, criamos um programa de expansão, onde escolas que têm maior demanda e que têm também a espaço físico, nós vamos fazer uma ampliação. Só que todos sabem que quando você vai para o modelo de ampliação tradicional, que é por meio da construção em alvenaria, o que acaba acontecendo? Você tem aí um tempo de construção. Você pode pensar em fazer essas construções de forma paralela? Pode, mas elas acontecem de forma célere? Não. A experiência mostra isso, não só da nossa gestão, mas a nossa gestão, inclusive, é sempre lento esse processo de reforma, né, e ampliação. Então, como que nós optamos por fazer? Visitamos outros municípios, visitamos, por exemplo, Maricá, né, que está fazendo, é um município que está crescendo em população, então ele tem que reagir a essa questão mais rapidamente, em termos de ampliar, em termos de criar novas escolas, e nos adaptamos a um modelo parecido com o de Maricá. Então, nós estamos fazendo ampliação. Essa ampliação é dentro de um terreno onde já existe uma escola ou uma creche, e a gente está ampliando dependendo da demanda. Tem uma fila de espera muito grande. Então nós vamos trabalhar com 6 salas. Por exemplo, naquela região Ururaí-Itapera, a gente deve ampliar lá umas 7 salas para a educação infantil. Tá? E aí é sala, é banheiro, é o corredor que precisa, mas a gente aproveita o refeitório que já existe na escola ou na creche. A gente não tem que construir uma nova escola, a gente cria mais espaços dentro de um modelo, uma tecnologia nova chamada construção modular, que nada tem a ver com pré-moldado, que é uma tecnologia antiga que já foi vencida, tá? E nem com container, que também já foi vencido. Então, nós vimos funcionar, nós vimos escola pronta, nós vimos escola em construção. E o tempo para fazer isso é em torno de 4 meses para você fazer essa ampliação. Então, nós já iniciamos esse processo, tá? Não só um processo documental, mas da construção. Há, nesse momento, 3 creches priorizadas, né, que estão nesse processo já de construção, né, e qual é o compromisso? É que até o final de março, essas 3 unidades já estejam recebendo novos alunos nessa ampliação. Mas o número não são só 3. Paralelamente, já vem o outro grupo. Então, nós estamos falando de grupos de 10 unidades, para que ao longo deste ano, esse detalhe é importante, ao longo deste ano, nós teremos, só na parte de creche, nós teremos aí a ampliação, né, de pelo menos 20 creches. Né? Então, assim, é um número muito significativo. Quais creches? Aquela que o diretor quer? Não. Aquilo que o estudo técnico, baseado naturalmente também nos dados da direção escolar, mas que já tem ali uma demanda. Então, isso vai permitir a gente atender mais alunos e atender melhor os alunos. Por quê? Porque nós vamos fazer salas com o tamanho, perdão, apropriado para os dias atuais. Então, salas que caibam 25 alunos, que caibam 30 alunos, e isso é uma coisa importante na nossa rede, que é muito antiga em termos de estrutura, que nós temos muitas salas, Rodrigo, que são salas que só cabem 8, 10 alunos, numa rede que tem muita escola no interior, e aí a gente acaba precisando mobilizar 2, 3 professores para atender 25 alunos, 30 alunos. Quando numa sala bem estruturada, arejada, a gente consegue ter, né, um professor cuidando de 25 alunos e 30 alunos de acordo com o ano escolar. Então, veja, a política pública que nós estamos fazendo não é assim para tapar um buraco que vai daqui a pouco voltar a acontecer. Uma vez que a gente faz um programa de expansão da rede, nós vamos ter pelo menos, né, 27 unidades escolares com esse processo de ampliação por meio do modelo, né, de construção modular. Então, nós estamos falando de escolas e creches onde mais precisa ao longo desse ano. E faremos também pelo menos 5 novas construções, que não necessariamente são escolas novas, são novas unidades sob o ponto de vista de adicionar, e sim pegar unidades que estão funcionando em espaço muito precário e construir uma nova unidade com maior capacidade. Então, isso vale para a creche e vale para a escola. Resumindo a história, a nossa capacidade de atendimento ela se amplia, o conforto e o espaço pedagógico também será ampliado. O que eu peço aos nossos educadores? Primeiro, um voto de confiança, de que a gente está falando aqui, está fazendo assim como todas as coisas que nós falamos. Só que e a gente entende, a dor é muito grande, sobretudo de quem está vivendo numa situação difícil, numa sala de aula apertada, numa condição que às vezes nem consegue receber, por exemplo,
o mobiliário que a gente comprou, não consegue receber o laboratório de ciências que a gente comprou. Então, veja, tudo aquilo que está disponível, às vezes a estrutura escolar não permite o profissional, a escola receber e atrapalha o trabalho do profissional. Então, esse modelo de expansão vai nos garantir ao longo do ano. E aí cabe um detalhe. Nós estamos atendendo muito mais vagas nas creches, por isso que a gente está tendo um processo de matrícula. Não vai atender todos, deixando bem claro, todos absolutamente. Agora, em fevereiro, a gente vai continuar atendendo, mas veja, eu já falei que até final de março já serão 3 novas unidades. No primeiro semestre, a gente quer chegar a 10, pelo menos, porque essas coisas vão andando em paralelo, essas construções modulares, né, que ampliam as escolas, vão andando em paralelo. Isso é tudo para esse ano. Qual é a missão que a gente determinou para a própria Secretaria de Educação? A missão é atendimento universalizado. Ninguém vai precisar pedir favor para aquilo que é direito. Não é favor a rede municipal dar uma vaga, atender com a vaga do pai que quiser, da mãe que quiser, do responsável que quiser. É direito da criança. Só que esse direito ele não estava sendo cumprido, principalmente na educação infantil. Então, nós já sabemos que até aqui nós estamos atendendo aí pelo menos 98%, né, da demanda, com algumas estratégias pedagógicas, tá? Tem estratégia. Mas o conforto virá ao longo do ano. Não tem o conforto que a gente deseja e essa capacidade de ajuste. O que eu chamo de conforto, para não ser mal interpretado? Às vezes, a distância que uma criança está da escola, ela está lá 2 quilômetros. É permitido? É possível? Mas é desgastante para o pai. Se a gente tem capacidade, eventualmente, no segundo semestre, transferir essa criança para que ela possa estar atuando 500 metros a 1 quilômetro, é melhor que ela possa estar mais próximo de casa. Então, temos um conjunto de ações que visam, por um lado, temos professores disponíveis, temos os profissionais da educação disponíveis e temos ampliação física. Porque não adianta ampliar fisicamente sem que a gente amplie a capacidade dos profissionais para estar atendendo. Mas eu não posso ampliar com espaço pequeno, porque hoje, o que acontece? Às vezes a gente tem 2, 3 profissionais, quando eu poderia estar atendendo, 60, 70 alunos, eu estou atendendo 20 alunos. E isso impacta no valor do Fundeb, isso impacta na capacidade do município de fazer a valorização salarial, né, que valorização profissional não é só salarial, mas salarial é muito importante, a gente compreende e é sensível, mas essa mudança toda que a gente está fazendo vai permitir a gente virar a página em relação a atendimento pleno. Toda criança tem direito à escola. Em Campos, isso é parte do nosso compromisso de gestão, esse assunto de falta de vaga vai sair da pauta. Da mesma forma que piso salarial, não pagar direito, vai sair da pauta. Só que a gente está numa única gestão, né? Fica parecendo que a gente está falando isso sei lá há quantos anos. Começamos na prática em 22. Acertamos e erramos muito. Mas tudo aquilo que a gente está procurando fazer tem uma intenção objetiva, melhorar a qualidade. Eu sei que qualidade é um termo muito amplo, e para isso a gente tem, e convida quem tiver interesse em conhecer, ler no portal o Programa de Aprendizagem Eficiente, que determina ali as prioridades. Então, resposta, estamos atendendo mais alunos? Sim, já estamos. Você fala, mas que matemática é essa? Eu tenho que chegar na segunda parte da sua pergunta. Educação infantil, Marcelo, vocês mexeram na matriz? Sim, mexemos. Alteramos a matriz, né? Lembra que eu falei mais cedo? Estamos fazendo reforma educacional. A reforma educacional ela é dolorosa. Isso não significa dizer, deixando bem claro, e principalmente aqui para os nossos educadores, para todos os educadores, que a gente não é capaz de revisitar, revisar, alterar, modificar para avançar. Agora, as ações que nós estamos fazendo, elas vão ao encontro das boas práticas. E essas boas práticas têm um único objetivo: permitir que a educação de Campos possa avançar. E avançar não vai ser sem os profissionais da educação. Ela só avança, na verdade, com a satisfação dos profissionais da educação. Porém, a ordem, né? Não adianta a gente, por exemplo, ter o pagamento de todos os direitos dos profissionais e ele chegar num espaço em que não tem um ventilador, não tem ar-condicionado, a escola está caindo, ele não tem nenhum material didático que possa usar. Então, é um sem número de mudanças que precisam acontecer, e para isso ser sustentável, tem que ter uma cronologia. Várias coisas devem ser feitas, mas não é possível fazer tudo num único tempo. Eu estou muito animado, portanto, em 2024, começando pela matrícula.
ampliando com a expansão da rede municipal, chegando à universalização, ou seja, o atendimento pleno de todas as crianças, ao longo de 2024. E eu concluo essa explanação, meio longa, mas também profunda, porque ela resume, né, a essência do que está sendo feito nessa dimensão de atendimento ao público, porque essa é a nossa obrigação essencial, é claro, da qualidade do ensino também, mas se eu não atendo a todos, não adianta ter excelência em ilha, né? Não atendendo a todos. E aí eu concluo dizendo o seguinte: eu tomei ciência, né, recentemente, na verdade, no último trimestre do ano passado, que já havia transitado em julgado algo relacionado à obrigatoriedade do município em atender plenamente, né, as matrículas, as solicitações de matrícula, e isso estava remetendo para mim, potencialmente, né, até uma multa diária de R$1.000, que eu desconhecia. As ações da política pública que nós estamos fazendo de expansão, de atendimento, é por entender que é necessário. No entanto, já havia ações que já datam de muito antes da nossa entrada. Não foram ações ao longo do meu período de gestão, mas o ônus vem, né, porque o poder público não importa quem é o gestor de plantão. Quando eu tomei ciência, nós tivemos uma reunião, né, Ministério Público, Defensoria Pública, com o Juizado da Infância, para tratar desse assunto e apresentar essa ação, né, de uma reestruturação da rede, no sentido da sua expansão, e isso foi pacificado, né, no sentido do nosso compromisso, enquanto poder público, de que, ao longo desse ano, a gente não datou ali em fevereiro, que seria impossível, mas ao longo deste ano, a gente apresentar a nossa estratégia efetiva. E eu já estou afirmando qual é essa estratégia. Uma expansão da rede municipal com garantia de profissionais e a condição para que a gente possa atender todos os alunos em boas condições, ou seja, numa lógica de aprendizagem. Então, seu pedido original, qual é o número de unidades? Eu vou responder um número meio mágico de 234, mas eu não estou fazendo questão de ser preciso, porque a gente está construindo novas, ao mesmo tempo que a gente está migrando outras e está expandindo outras. Então, a gente está numa fase que esse número, em 2024, ele vai oscilar bastante. Mas eu vou usar uma referência oficial de 234 unidades. Mas o mais importante é que a gente possa ter salas de aula e ambientes escolares que possam estar recebendo os nossos alunos e os nossos profissionais da educação de uma maneira digna. Porque aqui nós temos que discutir dignidade para que a aprendizagem aconteça. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso é uma realidade. Eu estou dizendo que isso é um porvir. A rede é heterogênea. Então nós estamos construindo esse caminho e quem olha atentamente sabe que essas ações estão acontecendo mais numa escola do que na outra, porque a rede é muito grande. Marcelo, a gente tem 10 minutos finais. Vamos lá. Pela frente. Vou deixar o Nogueira fazer as perguntas que estão lá nas nossas redes sociais, né, que tem inclusive alguns servidores também falando. Por favor. Mas a questão dos 4 meses, isso na prática já teve algum efeito? Existe hoje alguma ação movida contra o município por conta dessa mudança? É uma coisa que foi acordada e é isso mesmo? Que impacto isso teve na mudança dos 4 meses para a creche? Na verdade, não houve uma mudança de 4 meses. O que havia era uma ausência de definição da idade mínima. Porque, pelo entendimento absoluto da legislação, né, o Supremo Tribunal Federal entende que educação é direito e, portanto, num caso extremo, se uma mãezinha tiver um filho e, assim que ela for para a casa dela, quiser entregar esse filho para uma creche, cuidar durante o dia, ela pode, legalmente, ou seja, com a frieza da lei, né? No entanto, não tem nenhuma razoabilidade, porque e a questão do afeto? E a questão da amamentação? E a questão da saúde? Né? A gente, quando estava discutindo esse tema, a gente fez uma live com o Dr. Charbel, né, trazendo uma série de impactos de risco de vida para a criança, sobretudo antes do 1º ano. E na prática, nós não temos, nunca tivemos, e analisamos os dados, de dizer que crianças de 4 meses estavam na escola. Você tem situações pontuais. E aí, questão pontual se trata de forma pontual. Tá? Isso por uma questão de escolha dos pais, porque a lei diz, é um direito dos pais escolher se vai mandar ou não a criança para a escola antes dos 4 anos de idade. Depois dos 4 não é mais esse direito, é dever enviar para a escola. Antes dos 4, esse desejo dos pais pode acontecer a qualquer tempo, inclusive em situações muito específicas,
até mesmo com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses. Mas nos nossos dados apontam que em toda a rede na educação infantil, com mais de 8, 9 mil alunos, nós tínhamos assim, nós fomos contando, tá? Abaixo de 7 meses, né, nós tínhamos menos de 100 alunos assim, por mês, tá? Por exemplo, quando você pensa em 5, 6 meses, você tinha ali 40 casos, né? Quando você tinha, depois de 10, 8, 10 meses, aí sim esse número começava a ficar maior, com 100, 120, 200. Então a gente pegou, analisou outros municípios. Macaé, por exemplo, a idade de creche são 2 anos, que a mãe leva para a creche. Cabo Frio não é diferente. Então nós fizemos uma discussão, conversamos com os conselheiros tutelares, conversamos com o Ministério Público, justificamos o caminho para como isso seria feito, dentro de uma lógica, importante deixar claro aqui, de priorização. O que é isso? Primeiro, a gente dá a vaga a quem fechar o ano com 7 meses. Porque a explicação de 10 meses em 31 de março de 2024, na prática, é ter 7 meses no final do ano. A matemática é a mesma, é dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, uma família que tem um filho com 7 meses no final do ano, ele vai ser priorizado para entrar na creche. Lembra que eu falei que ainda não tem vaga para todos nesse início de ano? Então, a gente consegue colocar esses alunos garantidamente. E com isso, nós reestruturamos a matriz curricular, de modo que a gente tem 3 grupos etários, né, que a gente chama de grupo de 1 ano de referência, que a criança entra com menos de 1, grupo de 2 anos e grupo de 3 anos. Depois vem o pré-1 e o pré-2. Então, isso não é uma mudança que não está diferente de outros lugares. Só que, em algum momento, as pessoas entendem assim, então agora acabou a chance de ter as pessoas fazendo essa inclusão de alunos abaixo de 10 meses. Não é verdade. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, às vezes, naturalmente, né, como eu digo, a mudança gera um ruído, né, Nogueira? Gera, às vezes, um ruído na comunicação. Microfonia, o que for. Mas a nós que estamos na gestão, cabe esclarecer. Mas nós não podemos, por medo, entre aspas, né, por receio do ruído, não fazer a melhoria. Então, nós teremos, sim, alunos abaixo de 10 meses na nossa rede municipal. Só não entra como prioridade, entra depois dos demais. Esse foi o acordo que foi feito com o Ministério Público, que foi feito, né, com o Juizado da Infância. Então, essa é a comunicação precisa que eu estou usando aqui, a Folha no Ar, para ajudar. Secretário, quando eu era criança estudando, chegava a professora, falava assim, atenção aí, turma, prova oral. Então vamos lá, vou te aplicar mas com respostas de 30 segundos. É claro e evidente que a gente entende que hoje você tem todo eu me lembro de você aqui reclamando com a gente na primeira entrevista sua, mas Cláudio, tem muita sigla nesse município, nessa educação, e administrativamente falando, lembra? RET, aquela coisa toda. Hoje você já virou criador de sigla, o que é bom. É verdade. Não, o que eu estou fazendo um paralelo, claro, né? O que é legal, porque aí você é de Campos, mas você vive fora há muito tempo, você trabalha em Brasília, no Ministério da Educação, a gente entende. O que eu quero te pedir é assim, dentro do possível, seja o mais breve possível para a gente conseguir falar de tudo, tá? Se for possível. Tipo assim, vai ser. Vamos lá. Pergunta da Graciete aqui, vamos lá. No grupo de WhatsApp do Aloysio Abreu Barbosa e do blog Opiniões. Secretário, em 2022 foi aprovada a Lei Municipal para implantação do Piso Nacional de Magistério em Campos, em consonância com a Lei Federal aprovada em 2008. Porém, os índices indicados pelo MEC para a correção do piso em janeiro de 2023 e 2024 não foram seguidos. O senhor tem previsão de quando será regularizada essa situação? Será regularizada agora. Eu não vou dizer a data, porque essa data deve ser divulgada pelo nosso prefeito, muito em breve, tá? Então, esse mês de fevereiro, seguramente, ele está em férias, voltando na próxima semana, é nosso desejo, enquanto Secretaria de Educação, que essa informação dada por ele, né? Entendo que é importante isso, porque é uma questão de governo, né? Meu desejo era poder falar disso, mas entendo que isso tem que estar saindo dele, e também é meu desejo, e temos vários entendimentos que caminham na mesma direção dentro do governo em relação a esse tópico, e que possa acontecer na semana que vem.
Mas se não acontecer na semana que vem, seguramente logo após o Carnaval, a semana do Carnaval, nós teremos esse assunto pacificado. O que eu posso afirmar para a professora Graciete, a quem eu mando um abraço também, é de que a gente reconhece sim, ela sempre foi uma guerreira, né, defendendo os servidores pelo CEP, e a gente sabe e reconhece que é um direito, que o salário do professor, né, está muito associado à valorização na própria sociedade. É só olhar países desenvolvidos, quem é o professor, quem é o profissional da saúde e quem é o professor no Brasil, né? Então, resumidamente, espero eu que semana que vem essa notícia possa ser feita pelo nosso prefeito. Se atrasar muito, logo após o Carnaval, isso vai ser informado e esse assunto vai ser uma virada de página, porque é mais do que devido, a gente reconhece, mas temos muita responsabilidade. A educação defende esse pagamento do piso, sempre defendeu, mas reconhece que isso tem que ser uma decisão de governo, levando em conta muitas variáveis. Perfeito. Vai, Nogueira, próxima. Aí, umazinha minha aqui, vai ser retroativo se sair? Isso vai ser informado, não vou antecipar, senão daqui a pouco o prefeito falar. Não, tá bom. Não, eu entendo essa parte também, entendo essa conjuntura toda de servidores, entendo isso tudo. É nosso papel tá aqui no governo, mas nós não somos o porta-voz único. Sim, né? Não, claro, eu acho que essa hierarquia também é bacana cumprir. Agilizar também, né? Secretário, outra pergunta e vem da Graciete também, mas eu acho que aí atende a todos os profissionais que estão envolvidos nessa situação. A livre escolha, né, para a turma, a escolha para a turma nas 3 esferas da educação pública sempre foi por antiguidade, ou seja, por tempo de casa, né, por ordem de chegada. E em Campos o critério de escolha é por formação, e isso tem gerado insatisfação na categoria. Como o senhor dará tratamento a isso? Ou seja, os professores mais antigos, né, para quem está em casa, só para entender, os professores mais antigos escolhiam que classe, que turma ele queria dar a aula aquele ano, tá? Mas aí fundamental, essa coisa toda. Aí ele passou agora a ser por formação, por quem tem mais diploma. Como é que você vai lidar com isso? Perfeito. Eu tenho que adicionar um elemento a isso, né? Desde 2015, que é obrigatório que o professor tenha nível superior. Então, o professor é um cargo de nível superior. Em Campos, o plano de cargo, carreira e salário, quando o professor tem nível superior, ele recebe 15% a mais. Só que a lei vem modificando e ela hoje exige que o professor tenha essa formação de nível superior, inclusive na formação na área pedagógica, ou seja, como especialista em educação, né? Quem faz faculdade de Direito vai atuar na área do direito. Para ser professor, né, sobretudo na educação básica, é solicitado que ele tenha uma formação como professor, para ter a didática, para ter a compreensão do que é e quais são os desafios da área pedagógica. E, nesse sentido, a gente criou uma política que é uma bolsa que é dada para os professores que não tiveram a oportunidade de fazer o ensino superior na área pedagógica, poderem estar fazendo, sobretudo a primeira graduação, né, de modo que ele possa ter essa formação e estar naquilo que é previsto, como acontece no país. Como é que está Campos em relação ao Brasil? Campos, hoje, pelos indicadores oficiais, tem 65% dos seus professores com nível superior na área de educação. A média Brasil é 85%. Então, a gente está induzindo a que aumente a quantidade de professores que não têm o nível superior com uma bolsa. E esse critério da escolha de turma é importante destacar. Na escolha de turma, o que vai mudar é quem escolhe se vai ficar no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, tá? Escolar, mas ele vai estar na escola. Ninguém vai ser retirado de uma escola, por exemplo, se houver, vamos supor, a escola tinha 10 turmas e caiu para 8, por alguma razão. E ela tinha 10 professores e agora são 8. Como é que faz isso? Vai tirar o professor que não tem nível superior? Não, isso não é escolha de turma. Isso é excedente de profissionais. Então, nós não estamos mexendo com a parte de excedente de profissional. Se tem mais professores do que a necessidade de turmas, aí, nesse caso, quem sai é o professor, que vai ficar uma outra escola, é o professor que chegou na unidade mais recentemente. Então, gerou uma certa confusão nesse sentido, mas são coisas distintas. Escolha de turma é o seguinte, tem 6 turmas para escolher e tem 6 professores para
atuarem. Normalmente, os professores escolhem as mesmas turmas, os mesmos anos escolares que eles atuam. Mas se quiser mudar, pode. Então, assim, o tamanho, mais uma vez, a microfonia, no nosso entendimento. Como nenhum professor vai deixar de atuar na escola, como, em geral, o professor já tem o seu material escolar, o material pedagógico organizado para dar aula. Se ele dá aula no terceiro ano, ele vai continuar dando aula no terceiro ano, porque um outro professor não vai querer tirar a vez dele. Mas vamos supor que queira tirar a vez dele. Não, eu também quero. Aí é um acordo dentro da escola. O que a gente está fazendo é estimular que os professores, de fato, possam estar criando aí uma condição favorável, né, no sentido de se matricular no ensino superior. Se o professor que não tem ensino superior na educação se matricular apenas, ele não precisa ter o diploma, ele já é considerado, para efeito de escolha de turma, como alguém que tem nível superior. Porque ele precisa ter nível superior. Então, portanto, a nossa intenção com isso, tirando o ruído que há, tirando a microfonia que há, né, e a gente está absolutamente disposto para estar dialogando, conversando, né, seja com o CEP, seja com o Ciprozep. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com o Ciprozep em que esse assunto foi tratado, e a partir do momento que ele foi colocado como uma dúvida grande, com reações dentro das escolas, nós fizemos um documento para as escolas e até uma mudança na portaria para evidenciar essa microfonia que mistura escolha de turma com excesso de profissionais. O excesso de profissional é um outro critério, não tem a ver com escolha de turma. Escolha de turma eu tenho 10 turmas e eu tenho que ter 10 professores. Se tiver 11, quem sai? Quem chegou por último. Tá? Então, acredito que com essa superação da microfonia, a gente vai ver o tamanho do problema. Se porventura ainda persistir o problema, a gente vai renegociar com os sindicatos sem nenhum problema. Tá? Martelo, a gente vê você falando de todos esses... Não nem deu para falar de tudo que já foi implantado. Vocês falaram de CPI na chamada aí, mas não chegou. Vai passar 2 minutos aí ou já vai? Estou à disposição. Tá. Apesar de você falar desses avanços, dessas mudanças, a pauta educação, ela está sempre lá na Câmara, com críticas muito fortes, às vezes beirando até mesmo desconfiança em relação à sua gestão, colocando ela como uma gestão corrupta, que gasta demais em algumas coisas e deixa de atender o servidor. E aí também tem críticas em relação ao número de cuidadores, e por mais que tenha tido agora a 6ª chamada de cuidadores mediadores, às vezes fala que falta isso, que os pais reclamam, né? E a ponto de ser aberta uma CPI da educação, que hoje, politicamente falando, vamos dizer assim, depois desse impasse da LOA que aconteceu recentemente, seria aí um grande conflito entre os grupos hoje, né, da base e da oposição. Num governo que vem sendo bem avaliado em pesquisas, inclusive, e que caminha também, através de pesquisa, para uma possível reeleição do prefeito, ter a educação hoje como um problema, a ponto de se ter uma CPI que pode colocar, inclusive, em risco, por mais que algumas pessoas não acreditem, mas em xeque a gestão do prefeito. Como é que é para você essa responsabilidade? Por que você atribui isso a tantas cobranças feitas na educação, essa vitrine toda e também o apedrejamento? Bom, eu te agradeço por essa pergunta, porque a gente não entra numa lógica, enquanto secretário de Educação, de fazer o papel de parlamento. Então, é claro que aos vereadores, eles têm por competência fiscalizar, né, e tem um espaço de fala, de crítica e tal. O que eu posso dizer com muita tranquilidade, absoluta tranquilidade, primeiro, todas as vezes que nós fomos solicitados a estar na Câmara para fazer audiência pública, nós lá estivemos. Todo o controle que existe em relação aos dados de uso de recursos, seja do Fundeb, seja da fonte própria do município, ele não é um desejo livre, né, quase que de um autocrata que pega e diz vou gastar aqui, vou gastar ali. Isso não existe. Tá? Para cada ação da Secretaria de Educação, eu dependo de setores da Prefeitura como controle, como Procuradoria, como setor de licitação. Isso não está dentro da educação. Então, você tem um conjunto de setores que vale para a educação, que vale para a saúde, que vale para todas as áreas. Então, essa insinuação, né, de que haveria um ato de corrupção, ela é temerária, porque, primeiro, quando se insinua, tem que ter provas. Né? E, às vezes, eu vejo uma comparação, que é uma coisa, para mim, estranha, né, com questões que aconteceram, sim, no Estado. Né? Se a gente observar, a questão de transporte no Estado, né, transporte escolar, ela foi alvo, inclusive de Polícia Federal. Isso não aconteceu no âmbito do município.
Então, às vezes, parece que faz um depara, sabe? Pô, se aconteceu no Estado, se teve Polícia Federal verificando a Câmara e tal, não sei bem como isso aconteceu, mas se teve isso, então, é claro que na educação municipal também, eu não sei de onde se tira essa relação, tem que ter prova, né? Eu acho que essas ações acontecem baseadas em prova, mas o parlamento, ele tem sua liberdade de expressão, né, de estar ali trazendo uma visão, né? Essa é uma dimensão. Né? Se você observar, recentemente, por exemplo, eu ouvi comentários do tipo assim, o município fez aquisição de livro no final do ano. Fizemos. Inclusive, o contrato que a gente tem, ele é o mesmo contrato do Instituto Federal do Espírito Santo, se eu não estou enganado. Né? Ou seja, foi um pregão eletrônico, federal. Aí a narrativa é de que a gente fez algo, não se afirma, né? Se insinua que foi feito algo inadequado na aquisição de livros. Aí, dias depois, a gente fica sabendo que o Estado teria algum questionamento, pelo menos passou na mídia ampla, né? Algum questionamento de uma aquisição do Estado, não sei se foi 60 milhões, 90 milhões, eu não acompanho no detalhe, não dou conta, não estou fazendo de desentendido, não, porque esses números, eu estou preocupado com meus números, não com os números do Estado. Mas parece que é uma associação do que deixa de acontecer adequadamente no Estado, ou pelo menos com suspeição, né? Não vou afirmar nada, não é meu papel também, como se fosse uma certeza no âmbito municipal. Então está na hora da gente separar uma pseudo disputa, né, sobre a condução da educação em campos. A condução da educação municipal, ela segue as regras da legislação. A condução da educação municipal em campos, ela tem um plano por meio de um programa de aprendizagem eficiente que foi definido em 2021 e de lá até aqui nós nunca mudamos a rota. Acertamos, erramos. Não se trata de uma rota em linha reta, a gente tem uma rota que às vezes a gente tem dificuldade de ir por um caminho, desvia, vai por outro, volta, mas nós estamos indo para o mesmo caminho. Eu tenho orgulho e tenho confiança. Tenho orgulho de participar do governo Vladimir, tá? É um governo que está acertando muito mais do que está errando. Eu sempre tenho, nós somos humanos. Tenho orgulho, né? E tenho confiança na nossa equipe, tá? Da educação. E aí tentam, de alguma maneira, centralizar isso na minha pessoa, o que é pior, né? Porque aí é uma ação meramente de caráter político. Quem tem projeto de educação é a Secretaria de Educação, que olha as diversas dimensões. Quem tem projetos que trata como educação, mas nem sempre tem um único projeto que leve à dimensão da melhoria da qualidade. É claro que a dimensão do servidor, o cuidar, né, o ter atenção, o valorizar o servidor, é fundamental, mas não dá para ser reducionista ao tempo que se trabalha com a questão da educação, na perspectiva da valorização do servidor, da capacitação do servidor, e aí eu estou falando da criação da escola de formação de educadores. Isso parece que não existe, mas existe. Só que nós não estamos aqui para ficar falando, nós estamos aqui para fazer. A gente divulga dentro do que é possível, mas, é claro, há sempre um desejo de minimizar os acertos. Acho que, dependendo dessas narrativas, parece que não há nenhum. E insinuar. E aí a gente chega à CPI da educação. Tá? A CPI da educação, ela nasce, se a gente lê o regimento da própria Câmara, ele vai dizer que a CPI nasce com um fato objetivo de verificação. Né? Ou seja, o que destoou? Qual é a suspeição pontual? No caso da educação é tudo. Né? Há uma suspeita generalizada que nada da educação está sendo feito direito. Eu acho que para quem está em campos, né, e eu não estou dizendo com isso que a gente é perfeito, não estou dizendo que a gente não tenha falhas, claro que tem, mas dizer que está tudo errado parece não acompanhar minimamente a realidade da educação ou ter uma outra intenção. Né? E ambas as hipóteses cabem, ou até uma terceira hipótese. Então, o que nós temos hoje? Sobre a CPI a gente dialoga institucionalmente. Se a CPI chega e nos solicita os dados, e por que eu estou afirmando que ela não tem um foco? Porque ela nos solicitou, eu nunca vi isso em CPI e nem está previsto no regimento da Câmara, tá? Precisa de todos os contratos relacionados à manutenção, todos os contratos relacionados à construção, reforma, todos os contratos relacionados a tudo aquilo que foi comprado desde janeiro de 2021, todos os contratos de pagamento do Fundeb, todos os contratos dos servidores da educação, tudo de tudo. Aí eu pergunto, para procurar o quê? Qual é o alvo? Qual é o foco? E aí eu não posso deixar de me posicionar, embora, enquanto eu entendia que a CPI estava em análise sobre
esse aspecto que fere o regimento, sem entrar em outros que aí é coisa do parlamento para ser feito, né, eu não consegui até então detectar o que ela está buscando, porque ela jogou uma rede gigante dizendo o seguinte, olha só, tudo que está feito na educação, a CPI quer saber. Tudo de tudo. E para nós é fácil fazer essa entrega, porque tudo que a gente faz é público. Então a gente está entregando esses documentos, na medida que estão sendo solicitados, e é tudo mesmo, mas são processos públicos. Então, assim, não há uma crise, não há uma incerteza, uma insegurança, uma desconfiança, né? E, naturalmente, de nossa parte, como a gente tem o Tribunal de Contas, né, do Estado, que faz essa mesma análise, né, não com esse caráter, né, que a CPI busca fazer, porque parece que já existe um pré-julgamento por meio das insinuações, né, e aí vai ter que provar, e a prova tem que ser documental, não é uma prova de argumento. E o Tribunal de Contas do Estado, ele faz essa análise de todos os recursos, de todas as ações que a gente tem feito, né, e na prática a gente já foi aprovado, né, as contas da educação, do município como um todo, mas em particular falando da educação, no ano de 2021, tivemos as contas aprovadas, poucas ressalvas, e no ano de 2022, sem ressalva a parte da educação, que eu estou chamando a atenção aqui, tá? Então, assim, se essa educação funciona muito mal, com tudo errado, esse secretário, hipoteticamente, né, ele não estaria trabalhando dentro do rigor da legislação, eu acho que é um direito qualquer um pensar, até porque a credibilidade do poder público é muito baixa, sabe, Rodrigo? Há sempre uma desconfiança. E eu não vou disputar e discutir com desconfiados. As pessoas podem desconfiar. Eu posso desconfiar como cidadão, inclusive desconfiar das intenções de quem faz isso, mas isso é meu, é pessoal. Agora, no momento que eu coloco isso para o público, eu devo apresentar, baseado em provas, né? Então, assim, a gente viu que esse tipo de coisa aconteceu no Estado, e aí parece que tenta fazer de novo, né, um depara. Bom, se aconteceu no Estado, certamente temos que provar que acontece também no município. Eu acho que cabe, absolutamente. Agora, com base em fatos, com base em dados. O que nós temos, que normalmente acontece, são narrativas, são tentativas de explicar sem prova, e muitas delas, né, envolvem um fake news, por exemplo, né? Imagine você dizer que o Fundeb, que foi uma grande discussão dos nossos educadores, né? O Fundeb é muito dinheiro. É a mesma história dos uniformes, né? Os uniformes custam muito dinheiro. Custa muito dinheiro, porque nós temos uma população. Se Campos, só os nossos alunos da rede municipal, fosse uma cidade, só as nossas crianças formassem uma cidade, nós estaríamos entre os 35 a 38 maiores municípios do estado do Rio. Então, tratar 10 milhões como muito dinheiro, 50 milhões, 100 milhões como muito dinheiro, isso me parece beira aberração. Vamos falar de o que está sendo o custo por aluno. Como eu falei, o uniforme em torno de R$600. Então, tem que ir no mercado, verificar assim, o que se paga. Não, aqui, olha só, uma coisa que custa R$100 está sendo vendido por 600 ou 300, sei lá. Mas veja o que veja a qualidade. Então, é assim que funciona. Da mesma maneira, embora o Fundeb parece que é a grande questão que os profissionais da educação se sentem injustiçados, o valor do Fundeb de 2023, ele foi um valor da ordem de 300 milhões. Ficou muito perto disso, né? Em torno de 300 milhões. A folha de pagamento foi 394 milhões. E aí, professor não é obrigado a entender de legislação. Os profissionais da educação não são obrigados a entender nisso em profundidade. Mas se ele fica sabendo, por exemplo, que ele perdeu R$ 7.500, vamos lá, por exemplo, né? Um dado que eu vi que rolou por aí. O professor deixou de receber R$ 7.500 no ano por conta do abono do Fundeb. Eu falei, de onde sai isso, gente? O que é abono do Fundeb para quem nem tem Fundeb suficiente para pagar os professores? Quando a lei diz, se não tiver investido com profissionais de educação 70% do Fundeb, vamos supor, investiu 50%. Então esses 20% que falta para 70%, você pode pagar como Fundeb, como abono do Fundeb ou o termo antigo, que nem existe na lei mais, que é o rateio. Então, assim, parece que falta entendimento de educação, parece que falta boa fé na forma de comunicar a educação, parece que falta sala de aula, parece que falta a vivência, né? Que nós temos dores e há caminhos para que a gente possa viver com menos dor num país que não valoriza a educação como poderia. Ninguém está sentado na cadeira de secretário de educação para fazer mágica, e sim para fazer o que é possível. E eu desafio. Muitas das vezes, né, quem está muito distante fala assim, mas isso não funciona, isso não dá certo. Então, mostra. Diz um outro município que fez e deu errado.
Mas ser contra por ser contra acaba perdendo também. Da mesma forma que a credibilidade é baixa do poder público, via de regra, né, também é baixa a credibilidade de simplesmente ficar só falando que a educação vai mal, que a educação não tem nada que funciona. Quando essa mesma educação terá em breve, se Deus quiser, um resultado de IDEB que não vai ser igual aos que foram no passado. Já teve resultados, tivemos agora, a própria Folha divulgou, se eu não estou enganado, 78 alunos que foram para o IFE. E nós falamos, estamos comprando livro para o 9º ano, porque a gente quer mais no próximo ano, por que não mais? A gente quer que todos que queiram possam ser preparados para ir para o IFE. Eu participei, eu fui aluno do IFE e transformou minha vida, né? Então, assim, tivemos os investimentos com ciência e tecnologia diversos. Entre eles, os alunos estão recebendo bolsa para fazer projeto de pesquisa, os professores estão recebendo bolsa para fazer projeto de pesquisa. E sabe qual é a consequência direta disso? Campos, pela primeira vez, disputou em 2 categorias, ele sempre disputa, no âmbito estadual, em 2 categorias. Projeto de ciência, feira de ciência, 5º ano e 9º ano. Posição de Campos, 1º lugar no 5º ano. Posição de Campos, 1º lugar do estado também no 9º ano. E 3º ou 4º lugar também no 5º ano. Com projetos maravilhosos. Resultado final, Campos vai disputar pela primeira vez na história a disputar o âmbito nacional da Feira de Ciências. Isso é simbólico para mostrar que a educação de Campos está no caminho certo. Agora, estamos fazendo tudo? Não. Estamos acertando tudo? Não. Os profissionais estão satisfeitos? Não. Em grande medida, com justa razão. A gente reconhece. Por quê? Porque nesse período de gestão, nós tivemos muita mudança. E mudança muito rápida. A prefeitura não conseguiu atender a tudo na velocidade que precisava. Mas veja, nós estamos falando de 4 anos, dos quais concluímos 3, e o primeiro não dá para contar. Então são 2. Dizer que nada foi feito. E agora temos esse ano que, dentro de uma programação, nós vamos estar honrando esses compromissos com os professores, honrando os compromissos possíveis com os demais profissionais da educação, tem os auxiliares de secretaria, tem desafio relacionado à questão da forma como o profissional chega até a escola para trabalhar. A gente sabe que tem um sem número de questões, mas vem cá, educação é processo, gestão da educação é processo, não é uma coisa que você pega e faz e resolve todos os problemas. Tudo que a gente está fazendo é sustentável. O que eu entendo, para encerrar, é que a gente não pode retroceder. A gente pode mudar prioridade, pode fazer o que for. Eu estou falando não só para Campos, estou falando de política pública. Mas o que estava certo tem que continuar. Dando um exemplo, aquilo que foi feito de ciência e tecnologia na gestão Rafael, nós entendemos que foi um acerto. E aí nós fizemos o quê? Demos continuidade, corrigimos algumas coisas que precisavam corrigir e ampliamos em muito. Hoje nós temos editais que estão conseguindo apoiar os nossos alunos da rede municipal, apoiar os alunos das universidades, os professores das universidades com o projeto de iniciação científica e também apoiar na ciência e tecnologia as startups. Isso é avançado. O que Campos faz, quem olhar e comparar com outro município, vai ver que Campos não está parado. Pelo contrário, desafia dizer que Campos, com evidência, não com narrativa, com evidência de que Campos está ficando para trás. Posso até afirmar, não tem muito mais novidade para vir por aí não, tá? Agora é consolidar, aperfeiçoar e principalmente, Nogueira, como eu sempre falo, é dialogar mais para fazer eu esqueço o nome, esse ruído, essa microfonia, porque até o que é bom às vezes é entendido como se fosse contra os profissionais. E eu posso afirmar, não há da secretaria e nem de mim, claro, né, nenhum tipo de política que visa prejudicar. E eu já falei isso antes, vou repetir. Se algo estiver prejudicando o profissional, as portas da secretaria estão abertas para o profissional e também para os sindicatos que representam os profissionais, para que a gente possa dialogar e corrigir. Errar quem não erra. Agora, querer acertar e fazer por onde acertar, a Secretaria de Educação está fazendo isso, né? Não quero dizer com isso, com nenhuma arrogância aqui, que a gente só faz coisa certa. Mas quem é contra, não tem que ser contra o Marcelo, tem que ser contra o programa de aprendizagem eficiente. Porque o que a gente está fazendo ali é algo relacionado a um plano. Certo? Marcelo, só para finalizar, CPI, a gente já falou essa questão, há hoje um embate jurídico, inclusive, questionamentos em relação ao regimento, que a gente não vai entrar nisso, que não tem nada a ver com você está falando que está respondendo, mas você acha que essa CPI ela acaba se tornando um símbolo
desse embate político já em relação ao pleito de 2024, né, o pleito desse ano. E aí numa disputa quase que direta em relação a você. Quais são suas pretensões políticas de fato? Eu sei que você está falando de gestão, mas existe hoje uma pretensão? Você foi inserido numa disputa. É o seu interesse essa disputa política e concorrer a uma vaga, por exemplo, à Câmara? Olha, o momento atual é um momento de entrega da educação, né? E é assim que a gente está trabalhando. Os desafios de fazer a gestão da educação já são gigantescos. Mas eu tenho que concordar com você que desde o meu primeiro momento é quase como se eu tivesse ocupado um espaço que eu não deveria ocupar na percepção de alguns, né? Enquanto profissional da educação que sou, enquanto professor e enquanto gestor, com a minha experiência de educação, eu volto para campus depois de uma passagem pelo Ministério da Educação, trazendo experiência de política pública. Mas desde o primeiro momento, né, o combate às ações da Secretaria de Educação, que, na verdade, aparentemente se focam mais na pessoa do secretário do que nas ações da secretaria, né? Que por si só já seria um equívoco, eu não faço nada sozinho, nem tem como fazer. Mas, enfrentando essa questão, isso nos leva a ser colocado numa situação de âmbito político. Se você observar, o papel do secretário de Educação, ele é naturalmente um papel político, mas não eleitoral, eu não tenho voto. Eu sou alguém da confiança até hoje. O prefeito, se ele não quiser mais a minha contribuição, ele tem total autonomia de chegar e amanhã me exonerar do cargo e está tudo certo, né? No entanto, a gente observa que se alguém pegar o histórico da minha postura enquanto secretário de Educação, eu sempre fui alvo de publicações e de críticas e informações também falsas que eu nunca respondia. Essa é a verdade. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer a educação de campus melhorar. Agora, eu não posso negar que incomoda muito. Primeiro, não responder, tá? Porque fica parecendo que a gente está concordando, e nunca foi o caso. E sim, porque eu não queria criar polêmica quando eu estava fazendo um trabalho de educação com muito desafio, tá? Isso foi muito pesado e continua sendo pesado, mas já foi mais pesado. Então, eu não ia entrar nessa seara de, ao invés de fazer o meu dever de casa, ficar ali tentando antecipar qualquer tipo de disputa de para onde tem que caminhar a educação. Porque eu já tinha dito de público, é o programa de aprendizagem eficiente, é por aqui que nós vamos andar. Quando você fala de eleições, Rodrigo, você está falando do futuro, você não está falando de 2024 necessariamente. Necessariamente tem em 2024 um processo, mas o fruto do processo de 2024 é saber por onde vai caminhar a discussão de educação na próxima gestão. A gente espera, pelo resultado que o Vladimir tem tido aí de reconhecimento da população, que ele possa prosseguir na gestão dele, porque é uma gestão que está dando certo. Para alguns só dá coisa errada, mas é uma questão de como se escolhe enxergar. Então, de minha parte, eu sou um soldado, tá? Estou aqui, como sempre estive, atuando na educação, que é o campo onde eu fico confortável. Sobre a questão, né, de um possível processo eleitoral, no qual o meu nome esteja envolvido, porque isso já foi colocado em mais de um espaço de mídia, inclusive, porque acaba tendo essa relação, né, pelo fato da educação ser um espaço combatido, mas que também precisa se defender. Então, se for para defender a educação em algum momento, essa é uma possibilidade que eu não nego, tá? Já neguei, nunca quis saber dessa questão, sempre fui alguém que está trabalhando pela educação. Só que chegou um ponto que a gente está vendo que há sempre quem tem voz para falar e a gente só tem o espaço para fazer. Será que não é a hora também da gente avaliar que mais do que fazer, a gente tem que fazer e falar? Até para evitar a microfonia, o professor Nogueira, né? Que a gente está brincando aqui porque é muita microfonia pela falta. A gente peca na comunicação porque está preocupado em fazer. E às vezes tem hora que a gente também tem que ter espaço de fala. Então, assim, é uma possibilidade, sim, não tem por que mentir, mas é algo que vai ter que amadurecer principalmente com a liderança do nosso prefeito, porque também cabe a ele fazer essa análise estratégica, se o meu papel ele seria mais adequado, né, como secretário de Educação, contribuindo com a educação do município, se ele seria adequado, eventualmente, para defender um projeto de educação na Câmara, porque, a meu ver, e eu não quero aqui desrespeitar ninguém, mas eu não consigo ver nenhum projeto de educação, eu consigo ver defesa de servidores da educação, o que está correto, deixando bem claro, a defesa dos profissionais da educação é uma pauta correta, mas não é uma pauta suficiente de educação. E eu desconheço, tá? Talvez seja uma fragilidade minha, mas eu desconheço alguma agenda
propositiva, de conteúdo, até porque é de se esperar, independente de oposição e situação, que uma comissão de educação que existe no âmbito da Câmara de Vereadores, ela tenha diálogo com a Secretaria de Educação, e não monólogo. E, infelizmente, nessa gestão, pode ser que mude agora, não acabou a gestão ainda, né? Nós já temos um ano, então ainda há tempo, mas eu não posso afirmar que a Secretaria de Educação teve agendas propositivas ou teve agendas de qualquer natureza, sob o ponto de vista de aperfeiçoamento da educação, numa perspectiva de aperfeiçoamento com a Comissão da Educação. Ela sempre fica mais polarizada no âmbito das falas, né, dos vereadores, que tem todo o direito, deixando muito claro, tem todo o direito de fazer as suas falas. Quem não tem esse direito sou eu, que estou aqui na labuta fazendo aquilo que precisa ser feito. Então eu não fico entrando na discussão, na defesa, a menos quando passa da dose, quando vem fake news e tal, aí eu preciso esclarecer os fatos aos educadores. Mas fora isso, agora, resumindo a história, sou um soldado, o governo está bem, a educação está bem, você até mencionou ali, essa questão da CPI da educação não enfraquece. A CPI pode acontecer sobre qualquer aspecto, até porque ela é uma votação dos pares lá na Câmara de Vereadores, aconteceu a votação, outras tantas CPI houve, foram canceladas, arquivadas, enfim. Isso não nos preocupa, porque a gente tem um norte. Agora, dizer que porque tem uma CPI representa uma educação que está ruim, não tem nenhuma associação. Dizer que a CPI nasceu com o objetivo de fiscalizar algo, eu, como secretário de Educação, eu preciso saber qual é esse algo, porque eu estou aqui para contribuir. Agora, até agora, solicitaram tudo de tudo. E o que está sendo solicitado está sendo entregue. Certo? Dentro das nossas possibilidades. Perfeito. Claro, não tem mágica também, né? A gente entrega aquilo que é o modelo que a gente trabalha e que é público, inclusive. Rodrigo? Não, fechou? Beleza. Já passamos do horário, não. Senão daqui a pouco... Nós vamos tomar 0 aqui de Cristiano. Passou bem, né? Desculpa. Mas também não, acho que foi necessário. Apesar de que não falamos de aprovação automática, não falamos daquele hora-aula... Não tem. Não tem mais, né? Aprovação automática. Não falamos daquela... Não, a gente teve a progressão continuada e vamos continuar nessa linha, mas aquela resolução perdeu o efeito no final de 2023. Beleza, ótimo. Não falamos daquela 60 horas aula, 60 horas não, 60 minutos aula, e no entanto... Sim, esse é um assunto que está, inclusive, sendo dialogado com os professores. Esse é um assunto que não se encerrou, pode mudar? Então tem como mexer nele muito rápido. Boa. Mas é importante deixar claro para os educadores, para os profissionais, professores e diretores principalmente, que 60 minutos não é uma obrigatoriedade de você ter, por exemplo, 2 aulas, ter 120 minutos. Você pode ter 1h30, que às vezes é desconfortável para o professor. Porque, por exemplo, só para fazer uma provocação muito rápida sobre isso e esclarecer, né? Se eu tiver, tá, um exemplo matemático, se eu tiver 3 horas de aula, tá? 3 horas de aula são 180 minutos, né? Horas de 60 minutos, né? Vamos simplificar o exemplo, 2 horas e meia de aula. 2 horas e meia de aula são 150 minutos. 2 horas e meia de aula, isso pode acontecer, são 2 horas mais 30. São 150 minutos, 120 mais 30, 150 minutos, 2 horas e meia. Se eu tiver 3 aulas de 50 minutos, eu vou ter quanto? 150 minutos. Então, 2 horas e meia de 60 é igual a 3 horas de 150. 3 horas de 50. É matemática. 3 horas vezes 50, 150. 2 horas de 60 dá 120, mais meia, que são 30, 150. Qual é a diferença de ter 3 horas aula de 50 minutos? É claro que a questão é mais profunda do que isso. O que eu quero dizer é que o professor, se for mais interessante para ele, ele pode trabalhar com 2 horas e meia, e isso vai ter a equivalência já de imediato. O problema é organização da... O problema é que está se somando 3 de 60, aí não dá 150, dá 180. Não, mas não precisa. Ele pode organizar isso em 2 momentos. Eu vou aí ajustar esse som, que a microfonia ela é oriunda da onde? É a abertura do áudio de retorno com o microfone aberto. Então eu vou aí ajustar esse som. Então, é só uma questão a gente vai aprofundar isso. Esse assunto não está vencido, porque ele mexe na matriz curricular. Mas a gente também fez esse tipo de esclarecimento a um grupo de professores que então não é obrigatório, necessariamente obrigatório. O trabalho do professor, na essência, ele diminuiu alguns minutos, só que não estava havendo esse entendimento que poderia ser quebrado. Por exemplo, se tem 3 horas por semana, 3 horas e 60 minutos são 180 minutos.
Mas como é que vai ser distribuído esses 180 minutos? Isso não é uma regra que tem que ser, porque às vezes o professor precisa sair um pouco antes, 20 minutos antes. Não é um problema. Você pode distribuir a matriz curricular na sala, durante a semana, de modo que ele vai trabalhar o tempo dele. Por isso que a gente vê que, às vezes, se a gente não entender com profundidade, fica aparecendo assim, uma dificuldade da nossa, talvez, de explicar essa flexibilidade que vai permitir o professor trabalhar tipicamente igual ele trabalhava, né? Do jeito que é bom para ele, porque tem gente que prefere juntar mais horas e tem gente que prefere reduzir a hora, porque às vezes dá aula no outro turno, em outra escola, e precisa se deslocar. O modelo do currículo é semanal, são 3 horas na semana. Se vai ser 3 num dia, em 2 dias ou em 3 dias, sim, é a escola que vai organizar. E tá? Aí não é um rígido, pode ser essa... Mas a microfonia pode existir, a gente está aqui para avaliar. É isso aí. Aqui, o meu caro amigo Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte aí nesse ano, espero que tudo corra bem. Torcemos sempre para que tudo corra bem. E diante de qualquer necessidade a gente volta a fazer contato aí, mas é sempre bom poder conversar com o senhor aqui no Folha no Ar. Muito obrigado por hoje. Mais uma vez agradeço, me desculpa aí por ter alongado, mas realmente a educação e a de campus em particular, que está avançando muito, e ela requer de nós aqui, dada a audiência do seu programa, dedicar tempo e profundidade, né, para a gente não ficar só falando coisas superficiais. Eu resumo dizendo que eu tenho segurança de que a gente vai ter, né, um ano que é um ano positivo para a educação, onde muito foi feito até aqui, e se Deus quiser nós vamos ter boas surpresas no que diz respeito à avaliação do IDEB, né, e as condições das salas de aula para os nossos profissionais da educação, e a própria valorização, que sabemos que depois do salário há outras valorizações ainda a serem alcançadas, principalmente de reconhecimento da importância do papel docente, que é um grande desafio não só em Campos, mas em nosso país. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Nogueira e Rodrigo. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui para fechar. Boa semana, hein, Rodrigo? Valeu, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes, correto? Com parte dessa entrevista, correu o passo aqui, já recebi várias mensagens aqui, pessoas puxando a orelha, que a gente estourou o horário, mas agradecer mais uma vez ao Marcelo, dizer que o espaço está sempre aberto aqui para a gente estar falando sobre educação, né, e bom seminário daqui a pouco e boa retomada de fato, né, na próxima segunda-feira. E Mário Filho aproveitou aqui, o professor, tá mandando aqui, amanhã, aguardo vocês amanhã às 14 horas no Boigoró, em Atafona. Aí, Rodrigo, perto de você aí, ó. Já tá entrando no clima do carnaval, né? Entendeu? Um abraço para o filho lá. Falei com você, vai ser secretário de Preve Campos, você quis ser secretário de Educação aí, ó. Abraço, a vida dele não é fácil também não, eu tenho certeza disso, a gente conversa muito. Tô brincando, é tudo responsabilidade muito grande. Forte abraço, boa sorte e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Marcelo. Tchau para vocês. Valeu. 9h34, fechamos por aqui, Folha no Ar, volta segunda-feira às 7 da manhã. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Pode Povo, o podcast do Síndio Petro NF com Teseu Bezerra, que trata dos